Como não justificar a filosofia? Texto de Desidério Murcho, publicado no site Crítica na Rede. Narração de Alisson Augusto. Para a grande maioria das pessoas, explicar o que é filosofia pode ser um verdadeiro desafio. Afinal, a pergunta sobre o que é filosofia é justamente uma pergunta filosófica. Mas, embora conhecer a essência das coisas seja muito desafiador, podemos, com maior facilidade, explicar por que essas coisas são utilizadas pelas pessoas. No caso da filosofia, podemos nos perguntar sobre por que estudá-la é tão importante ou então nos perguntar sobre qual seria a sua utilidade. O breve texto que você ouvirá agora trata dessas e outras questões pertinentes quando o assunto é justificar a existência da filosofia enquanto área de conhecimento e prática de ensino. Acima de tudo, o texto nos ajuda a entender o que não seria uma boa justificação para a defesa pública da filosofia. E saber isso é importante por pelo menos dois motivos. Evitamos confundir aqueles que demandam por justificações e nos treinamos para reconhecer o que realmente importa na prática filosófica. E se você quer uma discussão mais aprofundada sobre o que este texto tem a dizer, saiba que deixei na descrição deste podcast outras referências, dentre as quais está um debate ocorrido no canal Filosofia Acadêmica com Elan Marinho, onde eu e outros convidados falamos sobre o assunto. Este é o podcast Narração Filosófica e, se você quer ouvir mais narrações como esta, acompanhe o nosso trabalho no seu agregador preferido, em meu canal no YouTube e mesmo nas redes sociais. O podcast Narração Filosófica é um podcast no qual eu, Alisson, faço a leitura de textos variados, inclusive artigos acadêmicos e livros de filosofia. O link para o podcast você pode encontrar na descrição deste post. Conheça também o podcast Logismos, outro podcast de divulgação filosófica em que eu trago convidados, geralmente acadêmicos e pesquisadores em áreas filosoficamente relevantes, para conversarmos sobre os assuntos mais importantes do nosso século. Enfim, pessoal, vamos agora à narração do texto do Desidério Murcho. Como não justificar a filosofia? Uma confusão comum no que respeita à justificação da filosofia é que muitas vezes o que se visa, sem que a pessoa se aperceba disso, não é exatamente a justificação da filosofia. É importante distinguir 5 ideias bastante diferentes. 1. A justificação fraca da atividade filosófica. 2. A justificação forte dessa atividade. 3. A justificação do ensino da filosofia. 4. A justificação do ensino obrigatório da filosofia. E 5. A justificação do financiamento da filosofia com o dinheiro dos contribuintes. A justificação fraca da atividade filosófica é muito simples. Há pessoas que gostam de fazer isso, e ninguém tem o direito de interferir em condições comuns. Do mesmo modo, o que justifica a prática tão comum de ficar em casa a beber cerveja e a ver futebol, ou de ficar a ver telenovelas, é que as pessoas gostam de fazer isso e ninguém tem o direito de interferir em condições comuns. Evidentemente, esta é uma justificação muito fraca. Podemos desejar saber se, para lá do mero gosto pessoal, tais práticas são recomendáveis à luz da nossa reflexão mais ponderada. Neste caso, a filosofia sai-se bastante melhor do que a maior parte das coisas a que tanta gente dedica tanta energia e tempo na sua vida. Às vezes parece até que as pessoas são imortais, ou se julgam imortais dado perderem tanto tempo com atividades que elas mesmas irão desprezar 5 anos depois. A filosofia sai-se bastante melhor do que muitas outras atividades, precisamente por ser uma atividade tão estimulante e cognitivamente relevante. Ajuda-nos a compreender melhor vários aspectos importantes da realidade que de outro modo não compreendemos, e é um desafio permanente às nossas capacidades cognitivas. Quem tem uma curiosidade intelectual profunda por certo tipo de problemas insuscetíveis de resposta científica, sente-se fascinado pela filosofia e se dedica com gosto, fazendo do seu estudo a parte mais importante da sua vida.
Quem o faz tem certamente o direito de o fazer e ninguém tem o direito de interferir em condições comuns. Evidentemente, o mesmo se aplica a quem não o faz e despreza a filosofia, preferindo ficar a ver hóquei em patins na televisão. Quando se procura justificar a filosofia publicamente, contudo, não é isto que pode estar em causa, pois é demasiado óbvio que quem quiser fazer filosofia tem o direito de o fazer em condições comuns. O que está em causa é a justificação do ensino da filosofia. Mas também aqui, se não distinguirmos 3 de 4, a justificação é óbvia. Se há quem quer ensinar filosofia e há quem quer aprender filosofia, ninguém tem o direito de interferir em condições comuns. Nada há de tão especial para justificar porque a justificação parece óbvia, e é óbvia. Os verdadeiros problemas da justificação da filosofia surgem em 4 e 5. Não é óbvio que as pessoas devam pagar do seu bolso, através dos seus impostos, o ensino de algo que desprezam, nem que seja legítimo que os seus filhos sejam obrigados a estudar filosofia, quer queiram, quer não, durante 2 anos. Contudo, se olharmos para as coisas desapaixonadamente, não vemos uma diferença crucial entre tantas outras disciplinas obrigatórias nos planos de estudos das crianças e jovens e a filosofia. Na verdade, se compararmos a filosofia com muitas outras das chamadas humanidades, a filosofia tem um rigor, sofisticação e relevância cognitiva que muitas das outras não têm. E se estes aspectos contam para esta discussão, e devem certamente contar, então a justificação da filosofia não é particularmente difícil. É certo que obrigar as pessoas a financiar algo que desprezam por meio dos seus impostos e obrigar os seus filhos a ter aulas de algo que consideram irrelevante está longe de ser facilmente defensável. Mas, se atacamos a filosofia devido a tal coisa, temos de atacar tantas outras disciplinas precisamente devido ao mesmo. E, neste caso, a solução óbvia, que hoje não é óbvia porque herdamos o dogma do ensino financiado publicamente, é a completa liberalização e privatização do ensino. Desse modo, cada escola ofereceria aos alunos currículos diferentes, e os pais escolheriam o que considerassem melhor e financiariam as suas escolhas apenas. O ensino seria diversificado e a qualidade melhoraria quase inevitavelmente, porque haveria competição entre escolas e professores para fazerem algo que os pais e as crianças e jovens valorizassem. Mas o sonho da completa liberalização e privatização do ensino demorará a ser alcançado. Lembrando, todavia, que só a cegueira histórica faz as pessoas pensar que tal coisa é inalcançável, uma vez que, até há muito pouco tempo, todo o ensino era privado e nem por isso as pessoas deixavam de estudar. Pode ser verdade que um ensino publicamente financiado seja um passo necessário para cumprir o ideal iluminista de levar a educação a todos. Mas certamente não era um ideal iluminista que tal ensino fosse dirigista, centralizado, igual para toda a gente e pensado de cima para baixo. E agora que atingimos o ideal de levar o ensino a todos, é tempo de repensar, sem preconceitos, o modo como financiamos e organizamos o ensino. Mas isto é outro tema. O que importa é que, se aceitamos o financiamento público e a obrigatoriedade de tantas outras disciplinas, só um profundo desconhecimento das coisas pode fazer pensar que a filosofia é, de algum modo, cognitivamente deficitária face às outras áreas curriculares. Curiosamente, a justificação da filosofia por parte de quem depende dela para viver não é isenta de hipocrisia. Fala-se por vezes como se, sem a obrigatoriedade da filosofia no ensino secundário, fosse o caos, a barbárie e a miséria. Mas isto é falso, pois muitos dos mais envolvidos e civilizados países do mundo não têm filosofia como disciplina obrigatória no ensino secundário, e têm departamentos de filosofia bem menores nas universidades.
Ironicamente, alguns países que têm departamentos de filosofia de dimensão desproporcionalmente grande, relativamente a outros, têm uma produção filosófica irrelevante e incomparável com as dos países que têm departamentos de filosofia mais magros e esparsos. De modo que uma parte importante das defesas mais histéricas da filosofia, por parte dos profissionais da área, os professores de filosofia, é apenas a defesa encapotada do seu interesse em ganhar bem e sair cedo, sem nada devolver de valor aos contribuintes que lhes financiam a vida folgada. A hipocrisia talvez resulte da genuína perplexidade quanto ao real valor da filosofia. Afinal, a esmagadora maioria dos professores de filosofia não parece ter realmente escolhido a sua profissão. O indício favorável a esta asserção é que fazem exatamente o mínimo que for possível fazer sem serem despedidos. Não se interessam por livros nem revistas da sua área, dedicam muito mais tempo a atividades paralelas do que à filosofia ou ao seu ensino. E entusiasmam-se muito mais a falar de qualquer insanidade da vida contemporânea do que de filosofia. E, no entanto, a justificação da relevância cognitiva da filosofia é ridiculamente simples, desde que se conheça razoavelmente a filosofia. Basta dar alguns exemplos e mostrar que, em filosofia, estudamos problemas reais e importantes, e que a única esperança de ter respostas amplamente consensuais para eles, como acontece nas ciências, é tentar ter respostas amplamente consensuais para eles, pelo que é uma boa ideia continuar a tentar. Além disso, compreendemos muito melhor um problema importante depois de o estudar e de estudar as diferentes tentativas de resolução, mesmo que não tenhamos chegado a resultados amplamente consensuais. O nosso alargamento cognitivo é justamente valorizado pelos seres humanos, pelo menos por aqueles que não se renderam ainda completamente às insanidades televisivas. E a filosofia tem desempenhado um papel fundamental nesse mister. Esta é a justificação apropriada da filosofia. E aí pessoal, Alisson falando. Então, gostaram da narração desta semana? O que vocês acharam dos argumentos traçados pelo Desidério Murcho? Convincentes, duvidosos, fracos? Eu pessoalmente achei bem interessante algumas colocações, partindo já da divisão analítica entre diferentes instâncias de justificação da filosofia. Uma divisão que o Desidério fez lá no começo do texto. De fato, se é o caso de justificarmos a filosofia na vida individual das pessoas, então simplesmente clarificar que é da preferência dos indivíduos fazer filosofia já seria suficiente para justificá-la enquanto prática individual. Da mesma forma, isso pode ser dito em regimes escolares de tipo privado, em que indivíduos podem se associar livremente para criar escolas que ofertem filosofia e outros indivíduos podem decidir livremente se querem estudar nessas escolas ou se querem matricular seus filhos nessas escolas, já que a tutela é dever dos pais e responsáveis pelas crianças. Mas vamos lembrar aqui do que o texto se trata, que é sobre como não justificar a filosofia. Ou seja, Desidério Murcho está querendo nos alertar para o que deveria ser evitado quando queremos defender a filosofia em diferentes instâncias. E uma coisa que ele diz, com a qual eu concordo, é quanto à justificação da filosofia a partir do corporativismo. Ou seja, a pretensão de dar relevância à filosofia apenas porque uma corporação de pessoas acredita que ela é relevante de alguma forma. Nesse caso, o Desidério Murcho se refere a situações nas quais se reivindica a obrigatoriedade da filosofia em diferentes graus de ensino, apenas porque isso garantiria emprego para aquelas pessoas que são formadas em filosofia, algo que seria ainda mais absurdo em situações nas quais a pessoa formada sequer é uma boa filósofa e prefere se deter em assuntos banais do cotidiano do que dedicar a sua vida à filosofia. A obrigatoriedade da filosofia aqui acaba sendo apenas um cabide de empregos. Felizmente, a gente não precisa defender a filosofia apenas para dar emprego para filósofos desempregados. Como o Desidério argumenta, há boas e variadas razões para que a filosofia seja praticada.
Ainda assim, talvez não haja boas razões para que a filosofia seja obrigada por um órgão central e dirigista que tenta formatar a filosofia para todo mundo, sem que se adeque a filosofia para os mais variados públicos que terão as mais variadas demandas. E é por isso que o Desidério vê mais sentido na liberalização da educação, permitindo maior competitividade entre escolas para estabelecerem suas próprias grades curriculares, tendo autonomia e criatividade. Enfim, pessoal, se vocês gostaram dessa narração e das outras já disponíveis neste podcast, que tal me ajudarem a divulgar ainda mais filosofia pelos 4 cantos da internet? É bem simples, na verdade, basta acessar alisonaugusto.com.br, né? O link vai estar na descrição desse podcast, lá no meu site, e então vocês clicam na seção Apoie. Lá você vai descobrir formas variadas de ajudar este pequeno divulgador de filosofia a difundir mais e melhor uma mentalidade filosófica pela rede. Então eu vou ficando por aqui e aguardem a próxima narração na próxima semana. Um forte abraço.